Bom dia! Arrasa. Como pode melhorar? Olá, olá a todos! O que mais é possível? O que mais é possível mesmo nesse mundo louco? Você tá doido? Pode POC, né? Interessante ponto de vista. Pode POC. Em todas as Sim, expectativas, só. projeções e todas as realidades presuntivas e reativas que a gente tem quando coloca essa expressão. Que mundo louco! Sim, ponto de vista interessante. É uma coisa, né? Falar do. Bom, a gente precisa falar. Meu nome é Fernanda. Que já imagina a pessoa cai aqui de paraquedas. O que essas loucas estão? Quem são elas? Meu nome é Fernanda, eu sou praticante do Axis, já tem muitos anos, né? E aí a gente está aqui nesse podcast aqui com vocês, né? Café e tudo mais, eu e a Rita, para falarmos com vocês, né? Da nossa experiência, da nossa prática, das ferramentas, né? De como a gente usa elas, de como a gente aplica elas no dia a dia, né? Exatamente. Meu nome é Rita Cássia e eu também sou uma praticante. Também já fui facilitadora e sou uma CFMW, né? Isso, também, isso. CFMW, ou seja, uma. Como é que a gente traduz isso no Access? Eu Esqueci. não sei, eu não sei. Em inglês eu sei, português eu não sei não. Em inglês, como é? Certifiable Magical Miracle Worker. Tipo assim, você tem a certificação para ser uma facilitadora de mágicas. Muito. De milagres, né? Exatamente isso. Né? Você tem uma Exatamente certificação, isso. né? Então, né, vamos lá. Essa semana, né, a gente está participando do Reset, né, que é uma chamada que o DEM está fazendo, né, de 15 dias, né, isso? São 15 dias. E assim, uau, né? Incrível, incrível, assim, aí a gente tem, né, se comunicado muito, né? Assim, porque na hora que a coisa pega, né, para a gente estar conversando, usando as ferramentas, né? E aí ontem, esses dias tem sido muito intenso, né? A internet não está funcionando, a pia, torneio da pia quebrou e tudo. E aí, e tá assim, para mim, e aí tem uma coisa que é a melhor expressão que eu consigo fazer agora. Não devo falar, eu sei. E aí, uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, né? Que justamente quando a gente está nesse espaço, nessa coisa de quando está tudo, ai, que chatice, que porre, que, né, que parece que o céu está caindo na cabeça, né? Aí ele falou algumas coisas que eu achei muito legais, que é justamente dê o próximo passo, né? Porque justamente quando você dá o próximo passo, né, é onde está ali tudo o que você pediu, onde estão as infinitas possibilidades, né? E que todo esse desconforto, né, assim, para como é que foi, gente? Fugiu o que eu ia falar, o que mais é possível? Ele fala, né, que isso faz parte do processo, né? Que esse desconforto é porque quando a gente, na verdade, a gente está expandindo a consciência, nós estamos percebendo muito mais, né? É como se você também estivesse aumentando o seu raio de captação, né? Vamos dizer assim, do que as pessoas estão pensando, sentindo e tudo mais, né? E aí foi muito curioso ontem, né? Porque aí eu comecei, deve ter ficado meia hora. Ponto de vista interessante, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E tudo que vinha, ai, quando ele quebrou, ponto de vista interessante, interessante ponto de vista, que eu dei sobre a internet, ponto de vista. Eu acho que eu fiquei meia hora deitada na cama só repetindo, gente. Aí eu falei, ok, agora eu posso ligar para a Rita. Né? E é interessante, né? É um interessante ponto de vista interessante, que assim, você falou do desconforto, né? E uma das coisas que o Gary faz é que a consciência ela inclui tudo. Só que como a gente está tão acostumado a entrar no julgamento, né?
no certo e errado, uhum, no bom e mal, de todas as uhum. coisas. Então, quando alguma coisa surge, a nossa tendência é fazer um julgamento, Do porque ir pro a gente errado, né? O já que está de é errado. que está errado, que não está certo, que não sei o quê, ao invés de entrar na pergunta, né? E se perguntar assim, ok, o que requer aqui? O que informação tem aqui? Que consciência é essa que eu não estou percebendo? E não ficar Sim, tentando assim, porque até numa situação dessa, vamos dizer, o cano que não está consertando, né? Aí eu entro no espaço de fazer um julgamento e de pensar, olha, quanta coisa errada, o cano agora começou a pingar e não sei o quê, não sei o que lá. Mas assim, eu não entro no espaço de toda a consciência que está em torno de mim, que eu estou me relacionando, que eu estou interagindo. Então, se a gente tem com julgamentos, a gente limita a nossa possibilidade de estar percebendo as informações que estão em torno de nós. e E aí a gente, muitas vezes, a gente acaba criando mais merda na nossa vida, né? Tipo assim, exatamente, porque a gente tá ali, né? E aí é um cano que quebra, é outra coisa que vai quebrando, é outra coisa que vai dando errado, e começa tudo a criar essa avalanche, né? e E é vai, justamente quando a vai gente... caminhando por aí, né? Porque a gente começa Sim, a dar significado para as coisas. Eita, olha, a água está vazando. Pode pôr que isso, mas porque a minha prosperidade, porque não sei o quê. Enfim, todos esses pontos de vista fixos, né? E muitas vezes o que se requer é algo simples para ser feito, sim, e que, na verdade, esse algo simples para ser feito é um movimento que vai alavancar você para outra esfera. Então, assim, sim, né? ok, o que se requer aqui? Vamos dizer assim, de uma forma hipotética, em relação à torneira. Eu tenho que ligar para alguém para consertar. Eu já tentei consertar, não consegui, então eu vou ligar para alguém. Mas, assim, o que que está me impedindo, na verdade? O que que está por trás de tudo isso que eu não estou tomando essa ação, fazendo a escolha e tomando a ação, Sim. E é né? muito interessante, né? Porque né, eu tenho essa facilidade aqui de fazer perguntas, né? Mas né, da torneira, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu estava assim, teimando, sabe? Assim, não, eu consigo, eu tô conta, eu sou potente, não sei lá o que, sabe? Eu já sabia desde o início que eu já era para ter ligado pro menino para vir trocar, né? Mas eu estava assim, né? Numa coisa de quero provar, sabe? E aí deu, né? Então, né? E se a gente escutar também nossa consciência, né? Nossa percepção desde o início, em vez de criar uma bagunça sem tamanho. E aí a gente entra no julgamento também, né? Por que que eu não escutei desde o início, né? O que que tem de errado comigo? Ai, por que que eu sempre faço isso, né? Nananã, né? Aí, né? A gente né, ter né, da gente primeiro é, confiar mais, né, no que a gente sabe, né, de ter essa confiança em confiar, né, e seguir isso e não ficar teimando. Exatamente. Mas assim, a gente pode considerar também que a gente vive numa realidade onde o julgamento é a essência de tudo. Sim, E sim. o julgamento, ele é um vício, né, que está aqui nessa realidade. E o que a gente está buscando nesse exercício e nessa prática, que é uma prática assim, diária, que a gente faz o tempo todo, como o próprio Dr. Dan, que é o co-criador do Access, diz, ele fala assim, são 4 trilhões de anos criando um montão de merda na nossa vida, que está assim impregnado em tudo. Então, o que a gente está fazendo aqui é um movimento para a criação de uma nova realidade. E a cada Uhum. dia que a gente vai acessando essa consciência e vai se dando conta, opa, entrei no julgamento. E aí você, interessante ponto de vista, usa as ferramentas, POC, como a gente já falou do enunciado aclarador, que você pode encontrar no site. Fala aí, Fernanda, o site do enunciado É, aclarador. a gente vai deixar o link para vocês nos comentários, a gente está sempre deixando, né? Pronto. Então, onde os comentários é ótimo. Na descrição do vídeo, a gente sempre está deixando lá nossas informações, o link do enunciado declarador e o link também para saber mais sobre as barras, Pois é, né? porque o Aí, enunciado aí declarador é essa própria ferramenta descrição. mágica, né?
Essa sim, ferramenta sim. mágica que quando a gente se dá conta, percebe, acessa essa consciência, a gente pode usar rapidamente. Pode, Sim, pode, 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 né? e é muito rápido, assim, e é muito interessante, né, você falar, porque eu já tive, tive e tenho, né, estou em fase de mudança, e tenho um relacionamento de amor e ódio com o enunciado declarador, né, né, porque as primeiras vezes que eu usei, né, mas realmente, assim, gente, na hora que você começa né, quando vinha à tona, né, qualquer desconforto, ou quando vinha qualquer julgamento, ou quando vinha qualquer coisa que gruda, podem pôr tudo isso, né? E realmente, gente, como muda, né? Como se fosse virando uma chavinha ali e aquela informação, aquele julgamento, aquilo não tivesse mais aquele peso todo, né? Exatamente isso. E assim, né? E o legal dessas ferramentas é que quanto mais você usa, mais você vai criando movimento na sua realidade. Mais você vai se tornando mais leve, vai abrindo outras portas, e não significa que porque você está fazendo isso, vai tudo se transformar lindo e maravilhoso. Porque essa consciência, ela é muitas vezes desconfortável. E aí, né? E esse desconforto, na verdade, é o que está fazendo com que você possa perceber aquilo que você pode mudar. Porque é Sim, aquela história, né? Que tem várias historinhas aí do cachorro sentado no prego, que está ali sentado e uma pessoa quer tentar mexer, aí o dono do posto diz assim, mas na hora que isso ficar tão desconfortável para ele vai sair de cima, porque ele não deixava ninguém tirar, né? Aí tem também a história do sapo na água, que ele está dentro da vasilha e coloca a vasilha no forno, no fogo, ela vai esquentando e ele vai se adaptando, se adaptando, se adaptando, até que ele cozinha naquela adaptação da água que começa a ferver, né? E é exatamente isso que essas ferramentas nos convidam a fazer, a não estar nesse conforto, aonde a gente vai se adaptando e vai vamos dizer se assim, moldando, né? moldando, entrando nas caixas, né? E isso vamos dizer assim, Libertadora. Para é, mim é é muito libertador libertador. porque você começa a sair de todas essas caixas, né? Você começa a sair de todas essas muitas vezes até jaulas, né? Que a gente vai se colocando ali dentro e as portas às vezes muitas vezes estão escancaradas, né? Mas a gente está tão acostumado a ficar preso ali, né? Tão acostumado com nossa escassez, tão acostumado com nossos pontos de vista, né, com as nossas crenças de que é assim que é o mundo, né, igual a história do sapo, e muitas vezes a porta está escancarada e a gente não sai, né? É, Então, e aí, né, e as ferramentas do Axis para mim é justamente a gente começa, né, começa a ter essa consciência, essa percepção de todas essas jaulas, de todas essas caixas, de todas essas limitações, né? E até o apego que a gente tem às limitações, né? Porque eu levanto a mão com força do meu apego às limitações, a todas as movidas, né? Porque é onde a gente está habituado, né? A gente é o sapo ali na água fervida, né? A gente está é, acostumado ali a viver na jaula, né? Na prisão ali, né? Com todo, né? E é. aí e as E assim, ferramentas vêm do Hexa para justamente abrir isso, né? é. Pode falar, E, desculpa. e é assim, né? Você estava falando aí, eu estava me lembrando também do que de como é que a gente, na verdade, entra nesses espaços, né? Que são através dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, assim, o medo, a culpa, a raiva, a rejeição, o ciúme, o ódio, todos esses sentimentos, inclusive o amor também, né? Que a gente fala assim, o Uhum, amor, mas o amor também, ele aprisiona as pessoas, ele pode cegar, né, as pessoas na questão da sua percepção. Então, assim, uhum, não é estar a favor ou contra nada, não entra dentro de um aspecto de moralidade, mas de perceber, assim, que os nossos sentimentos, eles acabam se tornando gancho
para nos levar a ficar presos nos julgamentos, né? No Access, a gente diz que esses sentimentos, essas emoções são implantes distratores, né? Porque eles fazem com que você se distraia. Por exemplo, uma pessoa que está com medo, ela não consegue avaliar, olhar para as coisas de uma forma diferente. Ela só consegue estar no medo. Uma pessoa que está no ciúme, ela fica cega. Então, assim, não só isso, né? Mas, por exemplo, quantas pessoas também, quando a gente fala de negócios, né, a questão da competição, que a pessoa entra num estado que ela não vê mais nada, ela não consegue entrar numa consciência. Então, assim, essa consciência também desses ganchos que pegam a gente, deixam a gente distraída, impedindo a gente de acessar a consciência e poder, então, fazer uma escolha diferente, é também um exercício que cada uma dessas ferramentas que a gente já trouxe, interessante ponto de vista, a quem pertence isso, né? O próprio enunciado aclarador, de forma bastante resumida, POD-POC, né? Que a gente pode estar usando no nosso dia a dia, para que a gente não faça com que esses sentimentos, ou não torne eles tão significativos que sejam eles que conduzam a nossa escolha. Porque, na verdade, eles não conduzem a uma escolha, eles nos tiram da escolha, né? Sim, isso daí é muito atual hoje, né? Porque o que está acontecendo em Israel, né? Você vê o quanto que as pessoas vão para esse lado, né? Do medo, né? Da raiva, né? As pessoas vão para, né? Tipo, Escolher um da, lado, da... né? Que o quê? Escolher um lado. Sim, e queria a separação, né? Vai você, né? Esse lá, os palestinos são ruins, os israelenses são bons, ou vice-versa, né? Não é a favor, né? Né? Então, e aí quanto que isso também gera mais separação, quanto que isso gera também mais aprisionamento, mais jaulas, né? Tipo assim, né? De que e você tem que defender isso, né? Você tem que carregar essa bandeira para você defender isso, né? Que um lado está certo, o outro está errado, né? E aí você também limita, né? Do que mais está acontecendo no mundo também, né? É. E Porque fica lembrando, tão envolvido, tão enganchado o que está acontecendo ali, né? E é, tem tantas coisas boas acontecendo no mundo, né? Tem tantas pessoas fazendo bem pelo mundo, tem tantas pessoas aí, né? Se você tem uma conta que eu sigo no Instagram, que eles postam toda semana, assim, né? Coisas, notícias boas, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho muito legal, porque você vê que, gente, tem coisa boa acontecendo no mundo, né? Tem pessoas que estão, né, ali fazendo o trabalho com a questão dos plásticos, tem pessoas que estão, né, fazendo um movimento ali para tornar o mundo um lugar melhor, mas a gente fica tão enganchado nesses implantes distratores, né? Nesse medo, na raiva, no ódio, né? De ter que defender o seu, né? E aí você perde, né? Toda a beleza, toda a mágica, toda a magia que existe, que está rolando no mundo agora, né? exatamente. E eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu comigo uma vez, e eu achei assim, foi muito interessante. Eu estava voltando para casa, assim, na hora do rush, né? E eu moro aqui, na época eu morava em Olinda. Então eu fui procurando caminhos para poder fugir um pouco do trânsito, né? E passando pela cidade histórica, então, como eu conhecia lá bem, eu conseguia encontrar uns caminhos que eu conseguia sair do trânsito e já chegar bem rápido em casa. E nesse dia eu estava assim, nossa, como eu queria chegar em casa. Passei o dia todo fora, né? E aí, quando eu entrei numa ruazinha lá, que ela tem um estreitamento, que aí passa um carro de cada vez. Pois estava assim, dois carros, um de frente para o outro, e nenhum cedia. E estavam discutindo, cada um dentro do seu carro e discutindo. E eu estava uns três carros atrás, e eu, meu Deus, eu quero ir para casa. Aí eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou sair, vou resolver essa situação. Não é possível ficar parado aqui com duas pessoas que não conseguem um dar ré, o outro ir para frente, enfim. Aí eu desci, né? Desci, aí cheguei no primeiro carro, era uma moça. Eu falei assim, moça, será que eu posso ajudar? O que está acontecendo aqui? Não, porque ele não quer me deixar passar e eu também não vou sair daqui. Eu falei assim, olhe,
Se eu falar com ele e a gente chegar no meio termo, a gente pode resolver isso, porque, veja, não só eu, mas tem outras pessoas querendo passar aqui e vocês dois não estão conseguindo, né? Aí ela falou, não, porque ele não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui no outro carro. Quando eu fui no outro carro, que eu comecei a Uhum. conversar com o rapaz, não, porque não sei o quê, eles resolveram sair do carro, os dois. Aí o que que aconteceu? Cada um olhou para a cara do outro e começou a dar risada. Sabe por quê? Porque eles eram amigos e se conheciam. Eles estavam Mentira! tão envolvidos naquele movimento da disputa, sabe? Não, você que tem que me dar a passagem, não, você que não sei o quê, que não conseguiram nem perceber isso. Olha só, gente, que loucura isso. Veja só como assim essa distorção, na verdade, né? Essa falta de perspectiva, de olhar de uma outra forma, de abrir um espaço diferente. Que quando isso aconteceu, pronto, aí o trânsito fluiu, eu fui para minha casa, eles ficaram lá rindo e não sei o quê, e pronto, e tudo deu certo. Mas por quê? Porque um estava olhando para o outro como inimigo, Hum. como errado, e ele como certo. Sim, E sim, nessas né? Querendo disputas, provar que eu estou certo, né? exatamente, nessas disputas Eu é lembro, justamente o que acontece. gente, nossa, o tempo todo, né? Eu lembrei de uma frase do Gary, né? Você prefere estar certo ou ser livre? Exatamente. Você prefere estar certo ou ser livre? Ou ser Eu livre, prefiro ser sim. livre. E eu estou buscando isso a cada dia. Mas quantas pessoas, né, nesse caso aí, preferem estar certas, né, de É, provar, né, e entram nessa guerra interna, né, desse julgamento, dessa guerra interna para provar, né, para defender com unhas e dentes, né, seu ponto de vista, né? exatamente. E aí, quanto caos, né, parar no trânsito, né, gente? Quanto caos a pessoa cria na própria vida, né? Como E pode pro meu melhorar, caso né? também, né, da torneira, né, provar que eu estou certa. O que mais é Ai, possível, gente, né? O não que pode mais é possível? melhorar. E é assim, a gente tá, você falou da chamada, né, que a gente está participando, que chama Reset, que são 15 dias que o Gente, Dr. Den está fazendo, né, de encontros, onde ele vai trazendo várias consciências, trabalhando muitas das muitas. ferramentas de Access, mas uma coisa que eu acho incrível, Fernanda, é que, olha, cursos avançados do Access, chamadas que a gente vê com facilitadores que estão assim bem, já fizeram muita coisa de cursos mais avançados, mas assim o próprio Dan e o Gary, que são os expoentes, né? O Gary que criou o Access e o Dan que é o co-criador, né? Mas o que eu vejo é o seguinte: o quanto a gente usa basicamente as ferramentas que são mais básicas, que são essas que a gente passa aqui. O que mais é possível? Como pode melhorar? O que é O isso que eu faço com mantra, isso, né? O que é isso que eu faço com isso? O mantra ele tem usado muito, né, nesse reset. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí você vai criando uma disposição de olhar para tudo assim com facilidade, alegria e glória, né? E sai desse sim, espaço da dificuldade, do problema, né? Então, assim, são essas ferramentas básicas. Você vai aprendendo ao longo do tempo que você se envolve e faz mais atividades com Access, lê os livros, né? Por exemplo, tem esse livro do Dr. Den aqui, que é um livro magnífico, né? Sendo você sim. mudando o mundo, que ele escreveu o quê? Há 20 anos atrás, e lá você Não, menino, 10, escrevi 2012, eu acho. Não tem tudo né? isso, não, gente. Então, Eu acho que 2012, então é 10 anos, não sei. 11 Mas, anos. Vê enfim, aí. ele, Vê quando que ele escreveu. ele Não, então mais velho. escreveu em... Curiosa. 2009, eu acho. 2008. Ah, eu Tem não gente. sei. Aqui está 2015. Não, Ah, mas isso é uma versão nova. não, a primeira edição 2012 mesmo. Ó, Pronto. eu tenho, Assim, eu tenho a 10 primeira anos, edição, gente. 11 Que anos chique. já. Não, 11 anos, né? Mas você 11 já anos. Foi no começou. ano que eu entrei no Access.
Pois é. Olha E só. aí a gente tem aí ferramentas múltiplas, né? Que ele traz de uma forma bastante fácil, uma leitura leve, e você traz para a sua vida essas ferramentas e com certeza, colocando na prática, ela traz mudanças, transformações. A gente vai colocar na descrição também, né? Porque, se eu não me engano, ainda dá para participar do Reset, tá? Você consegue assistir as gravações, mas a gente não sabe, ele não deu um prazo até quando que vai ser o valor de US$ 15, né? É, Então, se você estiver assistindo no futuro, talvez o valor seja outro, com tá? certeza. Mas Que a ele gente vai fez esse colocar o valor link, bem ínfimo, né? Bem baratinho, US$ 15, para isso, poder abrir né? espaço para muitas pessoas participarem. E eu acho que tem, acho que 10 mil pessoas participando até Pois agora. é. E Né, aí, do mundo assim, todo, né? E aí, então, a gente vai colocar o link também do livro, né? Do Sendo Você Mudando o Mundo. E também, a gente falou dos implantes distratores, tem um livro, e se não me engano, ele já tem em português, a gente pode colocar lá também, né? Porque a gente quer, bom, né, que vocês se empoderem, que vocês também busquem ser essa fonte de informações para vocês, né? Para que vocês possam saber, né, que tem um lugar onde vocês também podem estar se aprofundando, estudando, né, se vocês sentirem que isso fizer sentido para a vida de vocês, né? exatamente. E é esse o nosso café e tudo mais. O objetivo é trazer justamente essa possibilidade de compartilhar com vocês essas ferramentas, né? Uhum, Que criam uma nova realidade, né? sim. E, e aí, né, reforçando uma coisa, né, que você estava até falando antes, né? Essas ferramentas, elas só vão funcionar se você usar, né? Tipo assim, é igual uma caneta, é igual celular, né? Tudo na vida, ele só tem alguma praticidade se você pegar e você ligar o celular, se você pegar a caneta e colocar no papel e escrever, né? Porque muitas vezes, né, a gente dá as ferramentas, né, eu já vi isso, isso aconteceu também comigo, é pronto, agora eu tenho, né, a coisa assim mais milagrosa, né, achando que só pelo fato de eu já ter aquilo, a formação já vai mudar a minha vida. E quantas pessoas eu já vi que pegam o curso de barras, fazem curso e guardam a apostila no armário. E É, isso não tem utilidade nenhuma, né? Só fica ali juntando poeira e ocupando espaço no seu armário, né? Então, né? E aí acho que esse café e tudo mais está reforçando muito isso. exatamente. Eu estou olhando aqui só para dando uma confirmada se implantes de extratores já tem em português. Mas, de toda forma, a gente pode comprar lá no Kindle e ele faz a tradução automática, né? Mas, enfim, são vários livros e cada livro traz, assim, uma gama de ferramentas, né? Que a gente pode utilizar, do Access e fazer essa transformação rápida. Fernanda travou. Fernanda deu uma travadinha. Eu travei ou foi você? Não sei, então você travou para mim e eu travei para você. Não pode ser mais divertido. Pois é, então, eu acho que você tem mais alguma coisa para trazer hoje? Não, Não. não. Acho que hoje foi muita contribuição, assim, né? Para a gente estar e reforçando essa questão, né? Das pessoas estarem usando isso no dia a dia, né? Na hora que a torneira quebra, na hora que você estiver indo para o ônibus, para o seu trabalho, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Na hora que você estiver indo para o seu trabalho, na hora que você estiver acordando, você abrir o olho 10 vezes. Tudo na vida vem a mim com facilidade. Na hora que você fechar o olho à noite para dormir, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E não tem contraindicação, então usar também durante o dia, né? Sempre Para que justamente quiser. você tá usando isso para você ter mais essa facilidade, essa alegria, essa glória na sua vida o tempo todo, Exatamente. né? E pergunta, né? O que mais é Sim, possível? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta extremamente dinâmica e que abre um espaço fenomenal para qualquer sim, coisa. sim, sim.
Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês por terem assistido e até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Você tem que parar a ligação.